Bom, joia. Então, bom dia a todos, né? Eu estava conversando com o Lucas, Luz. Na última aula, apareceu a Lígia na minha sala de aula lá, né? E a gente finalizou essa unidade, a unidade 1, terminando a parte de normas com ela, né? Nós fizemos essa última, né, Lígia? E aí a gente ia fazer uma avaliação com você hoje em sala de aula, né? A nossa primeira da unidade 1 para encerrar justamente essa primeira parte. Mas como a maioria não apareceu, eu só dei uma aula particular para a Lígia, né, Lígia? Privilegiada. Foi privilegiada mesmo, que ela tem uma aula Ué. particular dessa vez, né? Só eu e ela em sala de aula. Então a gente tinha encerrado justamente essa unidade. Mas eu vejo o seguinte, é complicado porque é um tema que tem alguns detalhes que é importante vocês estarem, né, sabendo também, para a gente poder finalizar essa situação. Então nós temos algumas opções que eu queria discutir com vocês, né? Eu estava comentando, ou a gente dá continuidade referente à disciplina, né, eu só ia iniciar uma unidade 2 já com vocês aqui, ou então, né, eu fazia uma tentativa de um reprise de tudo que já havíamos comentado a respeito Uma revisão das aulas, geral. uma revisão geral, ou finalizando a parte final só, né? Só que aí a parte final com mais detalhes, aquela questão toda, né? E aí a gente tem que analisar todos esses fatores, o que é mais importante, o que vocês gostariam que acontecesse, então, para facilitar a vida de vocês aí, porque queira que não, semana que vem, na próxima segunda-feira, nós vamos ter que ter essa avaliação. Então, vou dar minha opinião já, professor. Eu prefiro dar uma repassada aí no conteúdo todo, só uma escaldada aí, só para a gente relembrar, né? Aham. O que você acha, Lucas? Eu concordo com o Luiz. Focar nessa aula de hoje para dar uma revisão geral no conteúdo. Uhum. E quem sabe no sábado a gente dá um início, um start no próximo tópico. Tá, e você, Lígia? Eu acho melhor também. É? Vamos fazer uma geralzona, então? Isso. Beleza, então. Então, vamos fazer isso, então. Tá? Vou ver se eu consigo passar com alguns slides aqui também para tentar facilitar a vida de vocês. Bom dia, Luana. Bom dia, professor. Não estava conseguindo Seja conexão. bem-vinda. Obrigada. Hoje tá aparecendo um pouco aos poucos aqui para mim. Aqui. Tá bom já. Semana passada não tinha ninguém, só tá ali, né? Hoje tá bom, já melhorou. Já. Acho que vou começar a fazer só aula virtual, pelo jeito. Acho que vai facilitar a vida. Pô, o presencial não tá afim de aparecer lá para mim. Ai. Mas vamos lá. Então, eu já tinha discutido com o pessoal aqui, Luana, só para você estar a par, eu vou fazer uma pequena revisão geral, porque, na verdade, hoje seria a nossa avaliação, tá? Aí nós decidimos aqui que a gente ia fazer essa revisão geral de todo o conteúdo da matéria para a gente poder dar, né, esse apanhado para vocês terem isso para a avaliação de vocês na segunda-feira, tudo bem? Ok, então vou tentar passar os slides aqui, só para a gente tentar facilitar isso aqui, essa compreensão, tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui de novo. Já faz tempo que eu não trabalho mais com aula em AD, né? Então a gente... É só a minha tela ou de vocês também não está aparecendo, professor? Não, a minha tá aparecendo ele. E eu tô aqui, que eu saiba. Mas você deu com a mão aí, você tá tem um você deu com a símbolozinho de mão. mão no seu aí. Mas é que eu não estou conseguindo ver o professor. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, enquanto isso, vou preparar minha tela aqui. Só no cafezinho aí, Lucão. Vamos. Tava fervendo já. Tá aparecendo a tela para vocês aí ou não? Sim. Beleza. Então vamos lá tentar... Luana, você tá sem áudio. Deu certo aqui. Eu acho que é Deu? a minha conexão. Maravilha. Que bom, Luana. Você tá vendo a minha tela lá que eu coloquei lá, Luana? Do slide? Sim. Então Sim. tá bom. Então eu vou fazer essa recapitulação, então, para a gente poder
Então, ter essa noção do que foi tratado durante essa unidade toda, para vocês terem pelo menos o todo aí agora, tá? Então, nós iniciamos com vocês a conversa, né, referente à questão evolutiva do direito, né, que é uma ciência que veio através da formação, né, das ações provocadas pelo indivíduo, pelo ser humano, nada mais é, então, que ela é consequência, né, dessas ações promovidas pelo indivíduo, no modo geral, né, e que tenta justamente o quê? Apaziguar todo e qualquer conflito que possa existir entre as relações entre as pessoas, certo? Então, o direito tem essa preocupação, tentar resolver conflitos de interesse. Agora, dentro dessa questão, né, dessa resolução de conflitos, né, surgiram alguns pensadores, surgiram pessoas que, né, foram acompanhando justamente a questão dessas etapas evolutivas da própria sociedade, para tentar justamente o quê? Dar um acompanhamento daquilo que era necessário para tentar resolver esses conflitos, de acordo com a passagem evolutiva dessa sociedade também, certo? E dentro dessas considerações, então, surgiram algumas teorias, né, de formação da própria ciência jurídica, tá? Então, dentro dessa condição, tá, a gente pode entender o seguinte, tá? Primeiramente, qual é a finalidade do direito? Então, está lá, o direito está em função da vida social. A sua finalidade é de favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Então, ele tem justamente isso, essa competência de tentar resolver conflitos de interesse, certo? E aí surgiram algumas teorias que eu falei para vocês agora há pouco, né? Existia a teoria do direito natural, formada pelo justnaturalismo, tá? E a teoria do direito positivo, do positivismo, certo? Então, o que trata justamente essa teoria do direito natural? Ele vai tratar justamente da essência do direito, né? O que o direito tem dentro da sua própria alma, da sua formação em si, ok? Nada mais é que a busca do ideal de justiça, certo? Então, o direito, dentro do justnaturalismo, a natureza do direito, vamos dizer assim, tá? Que trata justamente essa condição, de trazer algo que é básico para toda a sua formação, que é a busca ideal de uma justiça, de um ideal de justiça, tá? Daquilo que é justo, correto para cada um de nós, ok? Só que esse é um campo abstrato, né? Um campo bastante amplo, referente a essa forma de pensar o que é justiça. Por quê? Porque cada um de nós pensa de uma maneira diferenciada um do outro. Cada um de nós tem uma formação diferente um do outro, né? Através da nossa conduta, através da nossa família, através dos nossos amigos, né? Da nossa própria formação como essência em si, né? Nossa como formação como pessoas. E nessa concepção, então, é difícil você ter uma ordem única valendo para todos. Por quê? Como falei, cada um de nós tem uma forma de pensar diferente um do outro, certo? Então, o direito tem que criar um outro mecanismo para tentar justamente o quê? Viabilizar essa condição. Qual foi esse mecanismo? Bom, ele teve que transformar esse do campo abstrato, que é o ideal, né, que é uma situação imaginária, vamos dizer assim, né, para o âmbito mais concreto, caso mais prático, no caso de uma norma. Então, a norma criada pela teoria do direito positivo, que é uma regra, né, que é uma imposição, que é uma regra de conduta de cada um de nós, né, foi o instrumento que o direito utilizou para justamente o quê? Viabilizar essa condição, que é nada mais que a própria norma. Só que a norma, nós sabemos que ela também, como se diz, ela é fria. Ela não analisa sentimentos, né? Simplesmente ela impõe uma condição. Se você a segui-la ou não, né, vai ter suas consequências. Não é verdade? Então, toda e qualquer regra de conduta, toda e qualquer norma nesse sentido, impõe uma condição que você deve seguir. Caso contrário, você sofrerá o quê? As consequências previstas por ela também. No caso, uma punição, de repente, né? Mas é como eu falei, ela é fria, ela não analisa sentimentos. Quando você coloca na norma que matar alguém é ilícito, né, você está contrariando que é uma regra de conduta referente a que nós consigamos conviver um com o outro dentro de uma sociedade. Agora, esse matar alguém, né, que é uma indução ao ato ilícito, né, nesse sentido, tá, impõe umas consequências. Qual, por exemplo? Uma reclusão, né, uma penação, uma situação em que o indivíduo vai se tornar o quê? Impedido de poder se locomover, né? Vai ficar recluso. Agora, existem situações que mesmo cometendo tal atrocidade, né, o ilícito, isso pode ser o quê? Atenuado, para tentar o quê?
alcançar o máximo possível referente ao quê? O ideal de justiça. Por exemplo, na questão da legítima defesa, né? Não é a questão da legítima, ou você se defender, né, ou proteger o seu próximo, algo do gênero, né? Isso pode ser tentar o quê? Atenuar essa condição, quer dizer, diminuir essa futura punição referente ao ato, né, cometido por esse sujeito. Não quer dizer que não vai responder, ele vai responder, porque ele cometeu um ato ilícito, né? Mas da forma como tem que ser analisado, os fatos que levaram a cometer tal ato, também deverão levar em consideração essa ilicitude provocada pelo sujeito. Com isso, então, criou-se o quê? Duas teorias dentro do próprio direito positivo, direito como norma. É dado pelo direito objetivo, ou norma agente, ou seja, agir de acordo com a norma, ou o direito subjetivo, o facultas agente, ou a faculdade de agir de acordo com a norma. Quer dizer, o que considera essas duas situações aí? Quando eu falo de direito objetivo, norma agente, ou agir de acordo com a norma, é aquilo que está estipulado pela própria lei, né? Matar alguém. Quer dizer, é aquela situação fria, que não analisa sentimentos, não analisa os fatos, simplesmente impõe uma regra de conduta. Se a pessoa cometer tal ato, vai sofrer essa consequência. Porém, será que foi feita justiça referente a essa aplicação dessa norma? Né? O que levou a pessoa a cometer tal ato? Né? O que determinou que a pessoa cometesse tal situação para ser o quê? Apenado ou, né, a condição de aplicar uma futura punição a esse sujeito? Com isso, é importante analisar também o quê? O tal chamado direito subjetivo. A faculdade de agir do sujeito, quer dizer, a condição que analisa o quê? As circunstâncias que redundaram nessa prática desse ato delituoso. Nessa condição, você tenta justamente o quê? Dar uma proximidade do ato provocado ao sujeito a um ideal de justiça. Falei agora há pouco, na questão, por exemplo, da legítima defesa. Né? De repente a pessoa se sentiu tão acuado, tão, né, pressionado, ele teve que agir, quer dizer, ele teve que fazer uma reação ao ato que ele estava sofrendo nesse sentido. E com isso ele provocou tal situação ilícita, vamos dizer assim. Porém, né, será que não dá para ser provocado de outra forma? Será que não dá para ser feita a ação desse sujeito de uma outra condição? Isso vai depender do quê? Da análise que se faz referente ao ato, né, que foi inspirado, né, que provocou tal situação e, né, e as suas consequências referente ao ato também. Então, o direito tem que ser analisado por esses dois aspectos, não somente pelo que está na norma, porque a norma é básica para todo e qualquer ato provocado pelo sujeito, está escrito nela, né, já vem dentro da sua objetividade nesse sentido. Porém, é necessário também o quê? Analisar a sua subjetividade, quer dizer, a faculdade que é provocada ao sujeito de ele agir de uma forma ou agir de outra. Para tentar justamente o quê? Dar um alcance mais próximo ao ideal de justiça. Entenderam, então? Então, são essas análises, né, de concepções que é necessário ser feita. Não adianta só aplicar a norma pura e simplesmente. Por quê? Como eu falei agora há pouco, a norma ela é fria. Ela não analisa sentimentos. Ela simplesmente determina uma linha de conduta. Porém, para tentar justamente viabilizar essa linha de conduta de uma forma mais honesta, né, mais justa, é necessário também analisar o quê? Os aspectos que levaram a pessoa a provocar tal ato ou praticar determinados atos. Quem faz isso é o tal do chamado direito subjetivo. Ok? Algum questionamento aí? Podemos seguir? Sim, de boa. Tudo bem então, pessoal? Vamos lá então. Estou dando sequência a essa exposição, né? Essa questão evolutiva. Aí vem algumas considerações que eu coloquei também no slide. Você já tem isso também lá no CIGAR de vocês, né? E aí vem algumas relações que tem o direito com a norma, o direito com a moral, a religião, a própria regra de conduta, certo? Então, essa é a primeira consideração que eu faço referente à questão dessa situação evolutiva do próprio direito em si. Dando sequência, nós falamos que a questão é voltada aos elementos do direito, certo? Quando eu falo elementos do direito, são elementos que constituem a formação dessa própria ciência em si. Quer dizer, dá uma estrutura ao direito. Tá? É onde que o direito parte referente à sua consideração estrutural, vamos dizer assim. Né? A sua parte orgânica, vamos dizer assim. Como eu falei, como o direito ele é fruto das ações provocadas por quem? Pelo próprio ser humano. Opa, acho que eu não coloquei no slide lá.
Deixa eu parar aqui. Considerar aqui, só um pouquinho. Eu estou tentando retomar como é que funciona de novo aqui. Não. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver se é isso aqui. É isso aí. Tá aí. Então, o direito ele tem que ter uma parte estrutural de formação referente à sua estrutura, certo? Então, nós temos aqui os elementos que formam justamente essa estrutura, os elementos do direito. Ele é formado por 3 elementos básicos: sujeitos, objetos e relações jurídicas. Okay? Sujeitos nada mais são o quê? São os próprios indivíduos, né? São os seres humanos, como nós, conhecidos como pessoas naturais ou pessoas físicas, como também é constituído também o quê? De pessoas jurídicas, que é composto tanto de pessoas naturais, na sua representatividade, como também de o quê? De patrimônios, né? Que visam uma determinada finalidade, né? Uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Então, essa é uma pessoa jurídica. E elas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato. Ou seja, o sujeito ativo é aquele que promove um ato, certo? Ele é o condutor dessa ação. Já o sujeito passivo é aquele que sofre essa ação, né? Ele vai sofrer esse ato em si. Então, eles podem atuar em 2 polos, seja um polo ativo ou um polo passivo, referente a essa condição, dado tanto pela pessoa natural quanto a pessoa jurídica. Já os objetos, onde o indivíduo impõe o quê? Sua vontade. Ele impõe um determinado poder sobre determinado bem. Esse bem pode ser tanto os bens corpóreos ou materiais, quanto os bens incorpóreos ou imateriais. Bens corpóreos ou materiais são aqueles que são conhecidos também como bens tangíveis, bens palpáveis, ou seja, apresentam materialidade, né? Tem aspecto físico, tem existência física referente ao quê? A sua matéria em si, né? Então, uma mesa, uma cadeira, um computador, um quadro, uma casa, um carro, etc, etc. Então, todos esses são o quê? São os bens materiais ou bens corpóreos pela existência física ao qual ele se apresenta a cada um de nós nesse sentido. Já os bens incorpóreos, né, ou imateriais, também são conhecidos como bens o quê? Intangíveis ou mesmo impalpáveis. Ou seja, mesmo que não apresentem o aspecto físico, eles apresentam o quê? Né? Valores. Que tipo de valor a gente está determinado aqui? Um valor jurídico, certo? Então, ele tem um aspecto, mesmo não tendo de existência física, mas apresenta uma questão valorativa referente à sua existência, um valor jurídico nesse caso, tá? Por exemplo, uma ação, um símbolo, uma marca, uma patente. Então, tudo isso, né? Ou a questão da imagem do sujeito, né? O direito à imagem dele também, né? O seu nome, isso voltado tudo à pessoa física nesse sentido, né? Então, uma vez que a pessoa se sentir lesada, prejudicada referente a alguma situação que o denigre, ele pode pleitear justamente de uma forma indenizatória referente a isso. Em que sentido? Perdas, né, e danos, ou seja, uma reclamação, né, por danos materiais ou danos morais referente a isso. Por quê? Porque eles apresentam valores para o direito, mesmo não tendo existência física. Ninguém tem o direito de sair denegrindo a imagem de ninguém, o nome de alguma pessoa, etc, etc. Porque isso pode reverter contra a pessoa que cometeu tal ato em si. Por isso, né, que esse também é considerado como o quê? Como um objeto, como um patrimônio do indivíduo, né? Um bem que a pessoa tem incorporado a ele nesse sentido, certo? E as relações jurídicas, que envolvem tanto o sujeito com o outro sujeito, né? Por exemplo, uma relação matrimonial entre as pessoas de modo geral, ou a relação do objeto, a relação do sujeito sobre o objeto, onde ele impõe essa condição, ele impõe uma vontade. Por exemplo, uma posse, uma propriedade. Então, tudo isso vai o quê? Determinar uma forma de relação que pode existir do sujeito para com o objeto, referente ao qual ele impõe o quê? Essa condição ou essa vontade também. Vocês entenderam? Então são algumas, né, considerações que a gente é colocada ao direito nesse sentido, dentro da sua estrutura, formada tanto pelos sujeitos, pelos objetos e pelas relações jurídicas entre elas. Ok? Então, alguma tranquilidade também aqui?
Então, essa é outra consideração que a gente faz referente a esses elementos do direito, certo? Além dos elementos, nós falamos sobre essa classificação da ciência jurídica, né? E essa classificação é uma classificação de ordem normativa, ou seja, de acordo com as normas que existentes dentro do âmbito do direito positivo. Como falei agora há pouco, o direito positivo trata sobre normas, né? Ela impõe as regras de conduta de cada um de nós. E essas normas, as regras de conduta, é dada por justamente o quê? Através dessa classificação dessa ciência em si. E percebo que existem duas ramificações bem evidentes aqui. Aquela tratada pelo direito internacional e aquela tratada pelo direito nacional. Quando eu falo direito internacional, são regras de conduta que estão elencadas fora do território nacional, né? Ou seja, são regras internacionais. Já as regras, né, de direito nacional são aquelas que estão aqui, imbuídas dentro do nosso território, né? Então, por isso que é considerado como regras nacionais. Então, o direito internacional também divide-se em duas partes, o direito internacional público e o direito internacional privado. Já o âmbito nacional também divide-se em duas partes, o direito público e o direito privado. Então, no âmbito do direito internacional, regras externas, né, regras criadas fora do território nacional, conhecido como direito internacional público, então, a primeira condição, tá? São regras que evidenciam o quê? As relações entre as pessoas e o Estado, né, e os Estados entre si e os seus órgãos internacionais. Quando falo órgãos internacionais, está envolvido quem? A ONU, o EA, a OTAN, etc, etc. Então, elas estão também evidenciadas dentro dessas regras jurídicas tratadas pelo direito internacional público, tá? A relação do sujeito para com o Estado, né? A questão das deportações, extradições, né? Tudo isso, né? A questão do asilo político, tudo isso viabiliza justamente o quê? Né? A relação do sujeito para com o Estado, né? A relação ao sujeito ao poder público nesse sentido. As relações entre os estados, de modo geral, né? As questões das suas divisas, questões territoriais, espaço aéreo, os limites marítimos, né? Questões de governos ou governados, né? Tudo isso está relacionado também o quê? A essa condição. Você vai falar alguma coisa, Lucas? Você está sem som, Lucas. Eu quero falar. Eu vi esses dias num vídeo rápido falando a respeito dessa questão de espaço aéreo, território, etc. O cara falou que, por exemplo, se eu tenho o meu terreno e eu descubro que lá tem minério, tem ouro, esse ouro é do governo? Esse ouro é do governo. O que você tem como proprietário, vamos dizer assim, né? Você tem a superfície. O subsolo não te pertence. Você pode solicitar a exploração do subsolo, porque o governo vai ter que manter o controle referente a isso, na verdade. Então, quando essas empresas fazem a extração, né, de minério, algo do gênero, né, eles pedem justamente o quê? Uma concessão do Estado para poder fazer esse tipo de exploração. Não é que ele é proprietário daquela, não, ele tem foi concedido a ele essa exploração em si, porque muitas vezes o Estado não tem condições de explorar. Então, essas empresas mineradoras, algo do gênero, né, que acontece, né, ela é concedida a ele fazer esse tipo de... Por exemplo, você está no seu quintal, na sua casa. De repente você vai fazer um buraco lá para fazer um poço artesiano, algo do gênero. De repente você descobre petróleo. Ah, fiquei rico, maravilhoso. Ainda não. Você pode ser concedido a você essa exploração, ou o Estado vir explorar também, mas aí você vai ter que ser, né, vai ser desabrigado, vai ser, né, desalojado referente à área que você tem. Mas o que te pertence é somente a superfície. Eu não sei até que altura essa superfície é viável a você. Você tá entendendo? Mas aí, então, envolve o direito nacional público. Sim. Aí sim. Beleza. Tá? Aí é a regra interna aqui do nosso país nesse sentido. Tá? Então, você tem a concessão de poder justamente o quê? Explorar vamos dizer assim, essa superfície, esse subsolo, na verdade, para poder, né, utilizar esse produto, né, essa situação toda que está lá, entendeu? Então, você é dono? Você é dono de uma superfície, somente isso,
tá certo? Então você pode construir sua casa, você pode construir, né, o seu edifício, qualquer coisa que está acima do solo. Agora para baixo, aí você tem que ter algumas regrinhas ali que o Estado impõe algumas condições, né? Aí você tem que seguir, né? Então, aconteceu há pouco tempo lá aqui em Cáceres, né? Acharam, acho que ouro em Cáceres, não sei o quê, o cara, né, acho que deu com a língua nos dentes, apareceu um monte de garimpeiro lá, que veio o Estado? Foi lá e, ó, cortou. Foi aquele de Pontes de Lacerda, professor? Então, esse Pontes de Lacerda, eu sabia que era próximo de casa, né? Pertinho da minha cidade. Hã? Pertinho da minha cidade lá. Só que antes disso acontecer, o povo pegou muito ouro ilegal lá. Pegou, é ilegal, garimpo legal. É ilegal. Garimpo legal, né? Na hora de você fazer esse tipo de exploração, você tem que legalizar tudo. Mas o cara, né, na propriedade rural, né, que é dele, vamos dizer assim, né? E acho que ele descobriu, e aí apareceu um monte de gente lá e começou a fazer esse tipo de exploração. É por isso que a pessoa tem que ser esperta, tem que ser inteligente, não pode sair alarmando, entendeu? Tem que estar, né? Tem que desenvolver um plano quando acontece isso aí. Correto. Se ele tivesse organizado as coisas certinho para extrair de acordo com o governo, ele não tinha acontecido o que aconteceu. Às vezes ele podia até ter crescido, né? Muitas vezes isso acontece porque a pessoa não tem informação correta, né? Acha que pode fazer tudo a esmo, a seu bel prazer, e não, existe toda uma condição que já é estabelecida para essa situação, né? Então, muitas vezes a gente, por ignorância, né, por não conhecer sobre o assunto, né, essas questões todas, acaba sofrendo os impedimentos que a lei impõe. Então, não tem jeito, né? Então, você é dono? Dono de uma certa área lá, né, da superfície. O que tem aí para baixo, aí fica um pouco mais difícil de acontecer, né? Por quê? Porque o Estado é que se torna proprietário referente a isso. E isso não, está na lei, né? Não foi uma coisa criada ontem, é uma coisa que já está há muito tempo já isso, né? Desde que da época do Império ainda, essas condições já, né? É que muitas vezes acontecia o contrabando, essas coisas todas, né? Levar para a Europa através do... Vocês já viram falando naquele termo Santo do Pauoco? Já viram falar esse termo, né? O que acontecia no Santo do Pauoco? Muitas vezes fazia o contrabando de ouro, diamantes, seja as pedras preciosas daqui do país, através do santinho, né? Confeccionava um santo em madeira, né? Só que fazia oco, enchia de coisa lá para levar para a Europa, aquela coisa tanto. Então, era trabalho do contrabando. E aí, sim, né? Muitas vezes lá, igreja, sei lá o que, né? Ficou muito rica nesse sentido, os barões lá da época, aquela coisa toda, por causa desse tipo de ato. Aí ficou conhecido como Santo do Pauoco. Às vezes pode até ainda ter, né? Tem uma igreja aí que não tem, uma né? antiguidade dentro que aconteceu disso aí se perdeu. Isso não descobrir. Então, isso não é só na questão dessas pedras preciosas, né, no minério, algo do gênero, né? Animais são contrabandeados, né? Isso não te pertence, né? Você pode ter, assim, o que tem é pelo IBAMA, que IBAMA, né, para você criar na sua casa isso aqui. Mas quantos que não são tirados no meio do mato aí, papagaio, passarinho, não sei o que, e é levado aí para fora? Muitas vezes descobrem uns carros cheios de gaiola, essas coisas tudo, né? De forma ilegal. Não pode. Então, como falei, existem regras para serem cumpridas. Se não está de acordo, então existe um problema aí nesse sentido aí que está sendo desviado, né? Essas são as considerações. Então, voltando aqui para o assunto aqui, né? Então, essas são algumas características que abrangem esse tipo de norma dado pelo direito internacional público nesse sentido, né? Então, ele trata justamente dessas considerações que se faz referente a esse tipo de norma. Já no direito internacional privado, né, também são regras internacionais, porém, ele trata justamente o quê? Né, de algumas individualidades, né, referente ao quê? Dos interesses de particulares que têm interesse em mais de um país. Isso envolve muito a questão de comércio externo, né, comércio exterior, né, principalmente entre quem? Entre as multinacionais, né? Então, qualquer forma, né, de relação jurídica que envolve esse tipo de comércio, por exemplo, envolve a questão do direito internacional privado, né, as exportações, etc. Né? E ela também retrata também o quê? Um princípio que nós chamamos de conflito de leis no espaço, que visa justamente o quê? Adequar, né, determinada norma externa, né, para o campo interno. Então, se existir algum conflito dessas entre essas duas normativas,
né? Por exemplo, uma lei estrangeira, uma lei nacional nossa aqui, para tentar justamente viabilizar a acomodação de uma empresa, ou então a viabilização de algum indivíduo, seja a pessoa natural também nesse sentido, ela vem atuar nesse sentido, para tentar justamente adequar essas duas normativas para chegar a um denominador comum. Então, existe uma certa flexibilidade entre essas duas normas para poder justamente o quê? Viabilizar esse tipo de ato em si, né? Quem faz isso? O direito internacional privado, ok? Então, são algumas regrinhas que envolvem justamente o quê? Essas duas normas de conduta de âmbito externo. Já no âmbito nacional, né, nós também dividimos o quê? Em direito público e direito privado. O que diferencia uma norma uma área da outra? É a própria norma. Tá? No âmbito público, a norma tem uma característica. Ela é o quê? Imperativa, ou seja, uma norma imposta. Uma norma mais dura, mais rígida, referente às suas determinações. Então, uma regra jurídica mais o quê? Mais rígida referente às suas condições impostas. Já o direito privado, a norma se torna supletiva. Por que isso? É uma norma mais flexível referente às suas imposições, né? Então, ela dá margem para ver justamente o comportamento do indivíduo de aceitar ou não determinadas regras jurídicas e também, de repente, fazer algumas ações, né, que não provoquem também dano à sua pessoa nesse sentido. Então, aí nós destacamos no direito público, né, principalmente o direito constitucional, né, que é a lei máxima do nosso país, né, que vai tratar justamente da Constituição Federal de 88, né, que todo e qualquer, vamos falar até em questão dos princípios também, né, da questão da supremacia do direito constitucional referente às outras normas criadas dentro do nosso território. Ou seja, toda e qualquer lei criada em nosso território tem que ter embasamento constitucional. Caso contrário, essa norma se torna inconstitucional, ou seja, uma norma inválida, né, não vai ter validade alguma. Tanto existe ao Congresso, né, que cabe a ele criar normas, né, as comissões, né, de legislação e justiça, lá para fazer justamente a Constituição e justiça também, para o quê? Para poder justamente analisar se aquela lei, ao ser criada pelos legisladores em si, né, tem um amparo constitucional. Caso contrário, né, ele poderá o quê? Perder justamente o quê? Essa eficácia referente a ela, né, não tem validade alguma. Então, essa é uma das principais, né? A questão da divisão dos poderes, né? Quem propõe essa divisão, incompetência a cada uma delas, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Referente a cada uma das suas formas de atuação, é a própria Constituição, né? Os direitos e garantias individuais de cada cidadão, envolvendo também o quê? O direito constitucional. As regras jurídicas para as outras normas do direito, quem propõe é o próprio direito constitucional. Então, ela é base para toda e qualquer regra jurídica criada dentro do quê? Do nosso território. Ela é a lei máxima referente a isso. Já o direito administrativo, só para citar como exemplo que está ali, né, no nosso quadro aqui, né, ele vai tratar da gestão pública, né, do administrador público, de modo geral. Então, toda qualquer regra, né, ditada ao gestor público, né, ao administrador público, é dada justamente por essa, por essa regra jurídica, né. O problema é que ali não é uma lei codificada, não existe um código administrativo, e sim o quê? Leis diferenciadas específicas para cada ato provocado pelo administrador público, de modo geral, né? Então, nós temos lá, por exemplo, lei da improbidade administrativa, lei de licitações, lei do servidor público, né? E assim por diante. Quer dizer, cada ato desse, cada provocação do próprio administrador público, né, tem uma regra correspondente com uma lei específica, né? Então, não existe um código de direito administrativo, como tem no Código Civil, por exemplo, Código Penal, Tributário, etc., etc., né? Porque aí você pega uma sequência de atos, né, que ali já se compõe. Aqui não, são leis, né, específicas a cada atuação referente ao ato provocado pelo próprio administrador, de modo geral, certo? Então, essa é uma condição específica para esse tipo de disciplina. Direito processual, só para a gente ilustrar também, nada mais é do que procedimentos de acordo com a própria lei para você invocar, seja um direito ou mesmo um dever a cada indivíduo. Então, para você invocar o Poder Judiciário, atribuído essa competência a ele de julgar esses direitos ou mesmo dever, né, existe todo um procedimento legal, um modo de operar para poder ser invocado esse poder em si, né. Quem faz isso é o direito processual, seja nas inúmeras áreas em qual ele pode atuar. Direito processual civil, direito processual penal, processual trabalhista e assim por diante, né?
Então, cada ato em si, né, existe um procedimento para ser invocado para a realização, seja do reconhecimento de um direito, de um dever. Quem provoca isso? O direito processual. E, por fim, só para a gente poder, resumidamente falar, o direito penal nada mais é o quê? Aplicação, né, de uma tipificação de um ato provocado pelo sujeito, que cada ato, né, provocado pelo sujeito tem um tipo, né, e aplicação da sua quê? Respectiva punição, penalidade ou consequência referente a esse ato, né? Falei agora, a pessoa comete matar alguém, existe um tipo referente a esse ato, qual é? Homicídio, né? Corresponde ao quê? Uma questão da reclusão desse sujeito perante a esse ato ilícito provocado por ele, né? Se ele comete um roubo seguido de morte, existe uma outra tipificação, nada mais é que o latrocínio, e isso pode o quê? Agravar a sua devida punição, e assim vai, né? Então, cada ato ilícito provocado pelo sujeito tem um tipo, tem uma tipificação correspondente que está previsto dentro do código, para poder justamente aplicar a sua respectiva punição. Ok? Então, a grosso modo, seriam essas características dessas regras jurídicas. Tem mais? Tem. Né? No âmbito público, sim, tem muito mais. Né? Mas só que eu citei alguns só para entender o que é uma norma imperativa. Ela pode atuar de diversas formas, mas que ela apresenta dentro das suas características qual que é? A sua imposição, a sua rigidez referente às suas determinações ao qual ela é imposta. Ok? Já no âmbito privado, são normas supletivas, que eu falei agora há pouco, né? E que tem essa certa flexibilidade referente às suas imposições. Destacamos o quê? O direito civil, né? O direito empresarial, o direito de trabalho. O direito civil, né? Como eu falei agora há pouco, são regras jurídicas que tratam justamente das inúmeras formas de relações entre os particulares, de modo geral, que é representado através do Código Civil, que tem, né, duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral vai tratar justamente daqueles elementos formadores do direito, sujeito, objeto, e as formas de relações, por exemplo, os negócios jurídicos. Já na parte especial, vai tratar do quê? Das ações mais específicas referente a cada área dessas relações entre esses particulares. Por exemplo, direito de família, né? O direito das sucessões, o direito das obrigações, né? E etc, etc. Quer dizer, cada ato em si, do sujeito, tem uma área específica que vai tratar justamente dessas formas de relações jurídicas. O direito empresarial nada mais é que vai tratar da figura do empresário, né? E das suas atuações como atos empresariais, né? Títulos de crédito, formações societárias, etc, etc. Então, tudo isso retrata justamente o quê? Essa parte do direito, do direito supletivo e do direito privado. E, por fim, as relações de direito de trabalho, né? Acho que vocês já tiveram também essa disciplina, que trata das relações, né, trabalhistas entre patrões e empregados, né? As formas de relações que podem existir entre essas duas figuras jurídicas, tá? Então, cada qual tem a sua importância, cada qual tem a sua característica e as suas determinações, que os quais devem ser o quê? Seguidas. Tá? E tem outras, muito mais? Tem, mas só para a gente evidenciar justamente essas duas regras jurídicas aí. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo, né? Como vocês estão vendo, nosso tema aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? Deixa eu mudar de slide, então, aqui agora. Professor. Oi, querida. Será que vai virar a gente fazer essa prova segunda-feira? Como é que é? Entendi. Será que vai virar a gente fazer essa prova segunda-feira? Por quê? Você acha que não? Pós-eleições? Ah, bom. Ué, mas é a questão, né? Ir lá votar, depois voltar para casa, né? A não sei que você vai ficar comemorando alguma coisa aí, que eu não sei, né? Se tem alguma dessas. Eu acho que duvido muito que alguém comemore no próprio dia, né? Até sair resultado, aquela coisa toda, é meio difícil, né? A não ser que a coisa seja muito, muito rápida, né? Mas é difícil prever, né? Não, mas nós temos que ter essa avaliação, pessoal, senão vai ficar cada vez mais apertado aí para a gente aí. Eu, na verdade, estava prevendo até fazer outra atividade com vocês, é que não deu tempo. É que vocês não... Né, eu ia fazer isso na segunda-feira passada. De repassar até um filme a respeito de uma situação, né, voltada aos temas que nós já abordamos com vocês aqui na nossa disciplina. E como só veio a Lígia, né, então ficou difícil a gente poder desenvolver esse tipo de... Né, é um filme até um pouquinho extenso, mas é interessante, justamente ele apresenta
assim, na forma da ficção, né, porque é um filme, na verdade, né, mas algumas nuances que traz justamente algum aspecto da realidade e daquilo que nós já conversamos com vocês a respeito, até para vocês fazerem um paralelo, fazer uma análise, né. Eu já fiz isso em outras turmas, e eu estou, inclusive, fazendo isso. É que eu fui um pouco, dá umas 3 horas de filme, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Não chega a 3 horas. Mas é que ocupa as 2 aulas e mais um pedaço da outra aula. Então, eu tive que interromper na turma da noite, né? Eu passei até um pedaço. Aí, quando o filme ficou interessante, mesmo assim, da coisa, aí deixou o pessoal mais aguçado. Aí tive que interromper, porque acabou a aula. Então, vou ter que agora repassar o final dele agora, hoje à noite, para o pessoal lá, para eles acabarem de assistir, para ele fazer justamente esse tipo de análise. Eu ia fazer isso com vocês na aula anterior, né? Mas como não teve como, então a gente vai passar um pouco mais à frente depois isso para vocês, para fazer algo diferente também, né? Não ficar só na teoria também, mas sentir alguma coisa na prática também. E esse filme retrata muito bem isso, né? As nuances do desenvolvimento da forma como você analisa o que é direito, o que é justiça, o que é, né, as percepções entre as pessoas, etc, etc. E envolve um aspecto bastante interessante nesse sentido, e a turma da noite ficou bastante interessada, né, e justamente quando a coisa estava ficando assim mais em evidência, aí tive que interromper, aí eles ficaram doidos, né, mas hoje eu continuo então, e aí eles acabam de assistir, depois eles vão fazer as análises deles, né. A gente pode fazer isso depois no outro dia, mas antes disso a gente vai ter que fazer depois essa avaliação, tá? Depois da avaliação a gente faz algo mais light nesse sentido, então, para vocês poderem, mas segunda-feira não tem como não, acho que vai ter que fazer prova sim. Tá bom? Tá bom? Vocês que criaram isso, não fui eu, né? Se tivesse vindo na aula, era diferente, mas não vieram, não vou fazer o quê, tá? Então vai ser assim. Tô brincando, tá, gente? Mas a gente vai ter depois esse momento também, ok? Mas não fico muito em festa não, tá, gente? Domingo, tá? Professor, a aí. prova ela vai ser mais objetiva ou mais objetivo? Mais objetivo. Tá? Costuma colocar pegadinha, professor? Você é claro, você é bem direto. Não tem essa preocupação. Meu intuito aqui não é criar problema não, viu, gente? É apresentar se vocês tiveram ou não, né, o conhecimento necessário para poder a gente prosseguir, porque queira que não, acaba se tornando um pouco mais complexo também a parte depois, né? Então, essa parte introdutória, essa parte meio generalizada, vamos dizer assim, né? Tende a ser um pouco mais tranquilo. Lógico, com o passar depois da nossa matéria, vai se tornando um pouco mais complexo também, né? Mas não quer dizer que é nada complicado, não é nada disso. O meu intuito aqui é que vocês compreendam, nada decorativo, né? Não precisa decorar nada, né? Essa questão de, eu tenho que decorar tal coisa. Não. Compreendeu? Entendeu qual que é a finalidade, né? Os objetivos? Então, é o que me interessa, né? Então, para vocês, nesse sentido. A questão vai ser mais no âmbito interpretativo, então, da coisa. Tem, né? Talvez não muito nesse momento, talvez nas aulas seguintes, sim, né? Vamos trabalhar muito com interpretação, sim, né? Mas tendo a compreensão, facilita bastante isso com vocês. Por isso que eu estou fazendo essa revisão também, para justamente mostrar para vocês que não é uma coisa não complicada, mas tem que ser entendido, né? Para facilitar justamente essa compreensão para vocês aí. Tá joia? Sequência, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se acerta a outra aqui. Bom, além da questão da classificação, falamos sobre também fontes do direito, né? Está lá no nosso quadro aqui. Tá? As fontes, então, deixa eu botar isso, aqui é melhor. O que são fontes? Nada mais é que, como eu falei para vocês também, né? O direito, ela tem a preocupação de tentar resolver conflitos de interesse, certo? Tentar resolver problemas entre as relações entre as pessoas, de modo geral. Mas onde buscar condições, né? Elementos para dar justamente essa consistência de resolver tais problemas? É justamente dentro dessas fontes do direito ou fontes jurídicas, tá? Então, as fontes têm essa preocupação de tentar justamente o quê?
apresentar resultados para tentar apresentar soluções para os conflitos entre as pessoas, de modo geral, nas suas inúmeras formas de relações jurídicas. E percebo que existem duas formas de fontes, as fontes primárias e as fontes secundárias. Fontes primárias, também conhecidas como fontes diretas ou imediatas. O que significa isso? São fontes que têm força própria, né? Uma vez que elas são criadas, elas impõem sua condição imediatamente. Né? Por isso que são fontes imediatas, tá? Fontes primárias. Então, elas têm uma força a partir do momento que elas são criadas. Destacamos quais fontes nesse sentido? Tanto as leis quanto os costumes. Tá? Então, leis e costumes têm justamente o quê? Essa condição de imposição referente ao momento aos quais elas são o quê? Criadas. Já as fontes secundárias, ou indiretas ou imediatas, essas não. Essas têm uma relação de dependência em relação às anteriores. Ou seja, quando aquelas não atuam, ou apresentar algumas lacunas, ou algumas situações que não preenchem a necessidade da resolução, né, começa a atuar essas outras aqui. Destacamos quais? As jurisprudências e as doutrinas. Temos mais? Temos. Tem a equidade, tem a analogia, né, tem os princípios gerais de direito, que vamos falar um pouco mais à frente, mas ficando entre essas quatro, para mim, já está de bom tamanho. Tá? As leis, vamos falar um pouquinho mais aprofundado mais à frente, né, só para a gente poder colocar uma sequência de entendimento, né? Mas o que são costumes? Nada mais é o que quê? São práticas habituais, rotineiras, né? Que todos nós temos como verdadeiros, vamos dizer assim, né? De forma espontânea e que começa a atuar para poder justamente o quê? Né? Atingir seus objetivos. Então, só voltando aqui um pouquinho, né? Só para a gente poder determinar. As fontes diretas são próprias ou puras, ou imediatas são aquelas cuja natureza jurídica é exclusiva de fonte, como a lei e os costumes, tendo uma única finalidade, que é servir como modo de produção do direito e incidir em qualquer dos dois nas situações da vida para a concretização do justo, ou seja, possui força própria. Já a fonte secundária é aquela que depende das fontes primárias, para ter o quê? Validade, ou seja, não são autossuficientes para gerar regra jurídica, pois precisa da coercitividade das primárias para poder ter efeito, como a doutrina e a jurisprudência. Né? Voltando lá, então. O costume, então, quando as pessoas adquirem o quê? Um hábito comportamental ou duradouro, né? Praticando o quê? Espontaneamente a conduta. Torna-se, então, uma fonte do direito, quando o quê? Podemos extrair do comportamento uma norma que seja considerada o quê? Válida pelo ordenamento jurídico. Exemplo, andar vestidos em espaços públicos é um comportamento o quê? Costumeiro, lógico, né? Ninguém vai querer andar pelado por aí afora. Então, é um hábito que nós adquirimos, né, de forma espontânea, que acaba impondo uma certa regra de conduta também, né? Isso é nada mais é que um costume. Né? Ninguém vai deixar de fazer ou fazer algo de acordo com o que é previsto referente ao quê? A essas condições, né, como regras em si, principalmente nas questões voltadas tanto para a lei e também para os costumes nesse sentido, né? Eu falei da questão também de algumas disposições, né, de ordem, até de ordem normativa, por exemplo, a questão do cheque predatado, que eu falei na aula também, né? Nada mais é que a lei de cheques, né, que tem previsão legal, né? O que é o cheque? Nada mais é que uma ordem de pagamento à vista, que pode ser descontado a qualquer momento, desde que tenha o quê? Provisão de fundos. Agora, a figura do cheque predatado é mais nada que o quê? Que é uma ordem costumeira, que todos nós aceitamos e acaba praticando também esse ato em si, né? E acaba viabilizando essa forma de conduta também nesse sentido. Tá? Então, só para citar esses dois, para a gente poder ter esse elemento dado como costume em si. Ok? Professor. Oi, querida. Mas essa questão do cheque predatado, eu lembro que o senhor comentou, ela não está na lei, né? Ela não faz parte da lei. Não, como eu falei agora há pouco. Pela lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Né? Como tem outros elementos figurativos dentro do cheque cruzado, cheque endosso, né? E assim por diante. Agora, a figura do cheque pré-datado, não. Isso não, esse é um costume. Tá? Como eu falei agora na questão da vestimenta, a mesma coisa. Né? Isso pode ocasionar depois alguma inviabilidade legal? Até pode, né? Você pode ser preso por não andar vestido, né? Por conduta fora da honra, né? Conduta ilícita, algo do gênero. Mas a questão da vestimenta é uma questão costumeira, nós temos, né? E por hábito dentro da normalidade, vamos dizer assim, né? E assim por diante. Certo? Voltando lá. Além do costume, né? Tá lá também alguns aspectos voltados a ela, né? Então é o que? A jurisprudência ou prudência do direito. Diz lá.
São regras gerais que se extraem das reiteradas decisões dos tribunais com a mesma decisão interpretativa, ou seja, sempre que questões jurídicas são decididas reiteradamente do mesmo modo, tem um surgimento da jurisprudência. Ou seja, só para a gente poder ilustrar essa condição. Quando você tem, né, uma decisão judicial, né, de repente essa decisão não vai de acordo com o seu intuito, com a sua vontade, né, vai contrário a que você pretendia, né, você tem a condição, a disposição legal de poder recorrer referente a isso. E geralmente a gente recorre aqui a uma instância superior, né, aos tribunais superiores nesse sentido. O que acontece? Lá nos tribunais, né, seja qual for esse tribunal superior, eles podem também emitir o quê? Uma decisão, né, seja favorável ou não a você. Tá? Só que lá, essas decisões em forma de acórdãos, né, que é reiterada, é dado por no mínimo 3 pessoas, né, 3 juízes nesse sentido, desembargadores ou ministros, seja lá quem for, tá? Uma vez que esses acórdãos, né, essas decisões ou essas sentenças sejam aplicadas a outras situações semelhantes, acaba se tornando o quê? Uma jurisprudência, uma base interpretativa da lei dada por esses tribunais ou esses juízes, né, que vai servir de molde para outros juízes, né, outras pessoas que decidam referente a isso, né, para poder justamente o quê? Aplicar uma decisão. Então, uma vez reiteradamente aplicada a outros casos semelhantes, isso vai servir de o quê? De uma base, né, interpretativa da lei, ou seja, uma base jurisprudencial, para poder servir de molde para decisões futuras referente àqueles casos semelhantes também. Isso nada mais é que a jurisprudência. Então, muitas vezes a lei apresenta lacunas, ou ainda não alcançou determinada condição para poder justamente aplicar decisivamente sobre aquele assunto. Então, isso vai depender de muito o quê? De base interpretativa dessas legislações para chegar a um denominador comum, para aplicar uma decisão que seja mais coerente a essa condição que é necessária para aplicar o ideal de justiça nesse sentido. Tá? Então, a jurisprudência tem esse papel, né? Já tem justamente essa condição dada por esses tribunais que vai servir de o quê? De base para outros juízes ou outros ministros, etc., para poder justamente o quê? Aplicar uma decisão mais justa referente a essas situações que não foram homologadas pela própria lei, né? Necessariamente nesse sentido. Tá? Então, essa é nada mais que a jurisprudência. Então, seguindo as nossas fontes lá, né? Então, a jurisprudência, né? Pode ser fonte indireta, né, do direito, o juiz não fica vinculado à sua aplicação, mas terá nelas aqui importante subsídio para decidir o caso que lhe foi o quê? Apresentado. E aí vem outras características, né? Costume do juiz decidir casos semelhantes de modo o quê? Semelhante, né? E assim por diante. Tá certo, pessoal? E uma outra fonte que eu acabei de citar para vocês, nada mais é que a própria doutrina. O que está dizendo lá? É o conjunto de estudos sobre o direito, consiste nas lições e estudos originados dos pareceres dos juristas e jurisconsultos de notório saber jurídico, que serve de base ao sistema do direito. Esse trabalho consiste em o quê? Em livros, comentários, aulas, pareceres, monografia, etc., que abordam o estudo de determinado assunto do direito nesse sentido, né? Então, são esses estudiosos, esses cientistas da área jurídica, né, que justamente o quê? Fazem suas reflexões teóricas, seus estudos, suas ideias, né, seus conceitos, etc., etc., para justamente o quê? Apresentar um resultado daquele problema que ali se encontra. Então, eles vão até a fundo sobre aquele assunto e apresentar um resultado, né? Então, ele vai servir também de o quê? De alicerce, de base também, para poder justamente o quê? Apresentar um resultado que tenta justamente o quê? Resolver o problema que ali se apresenta a cada um de nós nesse sentido. Então, os livros que vocês têm, por exemplo, não fica só na área jurídica não, viu, pessoal? Em qualquer área, na área de administração também nada mais é que uma doutrina. Então, esses vocês, né, colocam aí os professores colocam na bibliografia deles lá, né, para poder elucidar as aulas, né, os temas que são abordados durante as aulas aí também. Isso vai servir de o quê? Como uma fonte, né, para poder resolver os problemas que vocês têm dentro da área de vocês também. Só que na área jurídica, né, nós consideramos como fonte do direito nesse sentido. Ok? Então, as fontes, que eu volto a frisar, elas têm justamente o quê? Essa importância de tentar resolver conflitos de interesses que possam, né, ser apresentados nas inúmeras formas de relações entre os indivíduos dentro da sociedade, de modo geral. Certo?
Então, essa é uma outra tema que nós abordamos aqui com você dentro da nossa revisão. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês querem questionar? Senão, a gente prossegue. Ok? Vamos lá, então. Então, além de fontes, deixa eu ver aqui, deixa eu parar a nossa... para essa partilha aqui e passar o outro slide aqui para vocês. Tá tranquilo assim, gente? Ou... Professor, tá bem direto, tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bem direto. Vocês que mandam, tá, gente? Eu tô aqui, eu tô achando que tá tudo certo e eu tô mandando ver aqui, tá? Vocês que falaram, não tá bom não, quero que muda aí. Vocês que são os fregueses aqui. Tá bom? Deixa eu achar outra. Apanho um pouco aqui, mas vamos lá. Ai, cadê? Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Não é esse aqui não. Que já foi. Não, a norma ainda não. A norma ainda vamos falar daqui a pouquinho. Deixa eu achar os princípios aqui rapidão. Não, acho que é esse aqui mesmo. Não. O de achu, xaxá, jará. Aqui. Aqui aparece bem pequenininho para mim, eu não consigo. Não, aqui já foi. Pera aí, gente, que tô apanhando, mas eu ainda chego lá. Espera aí um pouquinho só. Cadê? De novo. Eu não tô achando um quadro aqui que eu preciso achar. Acho que é aqui. Não, isso aqui acabamos de falar, né? Fontes. Ah, tá aqui. Tá logo na sequência aqui, por isso que eu não achava. Estão chegando, né? Princípios aí? Princípio jurídico, tá? Então, falar um pouquinho sobre princípios aqui para a gente poder a sequência, tá? Bom, princípio jurídico também é uma fonte jurídica, tá? Uma fonte do direito para tentar resolver esses conflitos de interesse, tá? E o princípio também tem uma preocupação de quê? De poder nortear a criação de uma norma, ou seja, ele vai dar justamente um caminho para a formação de uma lei, de uma norma, geralmente, tá? Por quê? Porque o princípio vai ter toda uma condição que impõe uma determinada conduta, né, de formação dessa regra também. Ou seja, ela vai acompanhar algumas condições que já estão enraizados dentro da própria norma. Então, vamos dizer lá, os princípios e as regras são normas que ambos dizem o que deve ser feito, né, como é que tem que ser proposta essa situação. Então, no âmbito específico da teoria geral do direito, os princípios gerais do direito são o quê? Enunciados normativos. Então, eu falei agora há pouco, né? Que eles têm que ver o quê? É um anúncio referente ao quê? A formação da norma. Então, ele vem anterior à própria norma em si. De valor, muitas vezes, o quê? Universal, que orienta a compreensão do nosso ordenamento jurídico. No tocante a quê? A elaboração, aplicação, integração e alteração ou supressão dessas normas também. Certo? Aí vem algumas fundamentações que dá essa formação desses princípios, dado por Canottillo, etc. Isso aqui não vai nos interessar muito, não, né? Karl Lines, Dworkin, etc. Isso aqui é uma parte mais filosófica da formação desses princípios. Mas um princípio que tem que ser levado bastante em consideração são os chamados princípios constitucionais, né? Dado pela nossa própria Constituição, tá? Então, vai lá. A Constituição é a lei fundamental e suprema do Brasil, né? E os princípios constitucionais são os que protegem os atributos fundamentais dentro da nossa ordem jurídica. São esses os principais princípios constitucionais que formam dentro da própria Constituição. Então, existem alguns princípios que já estão aqui enraizados na Constituição, que dá justamente o quê? A formação de uma norma criada em nosso território. Então, um desses princípios está lá, o princípio da supremacia da própria Constituição. Ou seja, por esse princípio, nenhum ato jurídico pode permanecer valendo em ação contrária à Constituição Federal. Citei agora há pouco, né?
Insisti que toda e qualquer lei criada em nosso território tem que ter o quê? Embasamento constitucional. Caso essa lei não tivesse embasamento dado pela própria Constituição, ela perde o quê? Essa validade, ela perde o seu efeito. Né? Então, toda e qualquer regra jurídica tem que ter embasamento constitucional. Caso contrário, ela se torna o quê? Inconstitucional, ou seja, inviável, né? Inválida. Por quê? Porque tem que seguir justamente o quê? Esse princípio que rege justamente dentro da nossa Constituição. Tá? Essa é uma das considerações. O princípio da legalidade, ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão o quê? Em virtude de lei. Então, diz respeito à obediência às leis, divide-se em duas vertentes. No âmbito público, seria fazer apenas aquilo que a lei permite, acabei de falar, a norma imperativa, né? Já no âmbito privado, tudo particular pode fazer tudo aquilo que a lei o quê? Não proíbe, né? Que não é proibido. Então, existe essa flexibilidade da lei nesse sentido. Perceberam, então? Então, são alguns princípios que regem justamente o quê? Essas normas de conduta. Então, ela vem antecipar justamente o quê? A formação de uma regra, de uma norma, no modo geral. Tá? E assim vai, o princípio da igualdade, o princípio da ampla defesa, né? O princípio do contraditório, da proporcionalidade, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, que esse é um importantíssimo também. O que é isso? A dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, ou seja, do indivíduo, desde o direito à vida. Então, dignidade é uma palavra que deriva do latim, né? Quer dizer honradez, consideração, virtude, e ela serve para designar aquela pessoa que é digna, que atua com decência, integridade e honestidade. E então, existem algumas previsões que, dentro da própria formação desses princípios, que determinam a modo de conduta dessas pessoas, de modo geral. Né? Pode ver que na própria Constituição diz lá, a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissoluta dos Estados e municípios do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos o quê? No inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Né? E assim vai algumas fundamentações que eu coloquei aqui para justamente esclarecer esse princípio, certo? Bom, falei tudo isso para a gente poder justamente o quê? Falar sobre normas, né? E é aqui que nos interessa também, para a gente tentar viabilizar essa condição, tá? Deixa eu compartilhar mais um outro aqui. Agora vamos falar sobre norma propriamente dito, né? Tá lá. Norma jurídica, tá? Norma jurídica. O que é uma norma? Forma de agir, determinações que fixam os padrões do comportamento individual, ou seja, padrões de conduta social impostos por quem? Pelo próprio Estado. Refere à substância própria do direito objetivo. Então, a norma é o quê? Um comando, uma regra de conduta. Expressa a vontade do Estado por intermédio do legislador. Essa vontade tem materializado através do quê? Através de uma lei. Tá? Então, a norma tem isso imposto a cada um de nós, que é uma determinação de conduta que quais nós devemos o quê? A seguir. Caso a gente infrinja qualquer uma dessas normas, apresentará o quê? Uma consequência referente a isso, certo? Só que para criar uma norma, né, uma lei, né, existem algumas características que abrangem justamente essa formação. Então, diz lá, né? Coloquei um conceito de leis dado por um sujeito chamado Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, como falei, vocês não apareceram na aula anterior, mas ali já sabe, né? Foi um doutrinador que criou o nosso Código Civil. Não o nosso Código Civil atual, tá? Mas o Código Civil de 1916. O atual foi um dos precursores, foi o Miguel Reale, tá? Só que o Clóvis Bevilacqua foi da lei anterior do atual, tá? É de 1916. Mas, professor, você vai pegar uma conceituação dada para o século passado? Vou. Por quê? Porque existem algumas características que devem conter toda e qualquer regra jurídica, toda e qualquer lei propriamente dita, tá? Então, segundo o Clóvis, o que é a conceituação de lei para ele? Dá lá. É uma regra geral que, emanada de autoridade competente, é imposta coativamente à obediência de todos. Bom, quais características a gente pode extrair referente ao que é uma lei propriamente dita? Primeiramente, é uma regra geral, ou seja, vale para todos, sem qualquer distinção. Então, uma das imposições ao criar uma regra, né, tem esse caráter de universalidade, abrange a todo e qualquer indivíduo que é o quê? Que a sucumbe a ela, né? Então, o próprio legislador que a cria também tem que obedecê-la, né? Não pode sobressair a ela. Então, quando se faz uma lei, ela tem que valer para todos, sem qualquer distinção. Então, como eu falei, é um caráter universal, vale para todos. Outra característica que deve conter uma lei, como está dizendo no próprio enunciado do conceito,
emanado de autoridade competente. Ou seja, tem que ter alguém com competência para criá-la, né? Essa competência, geralmente, é dada por quem? Pela própria Constituição. Recai a quem? Ao Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo tem essa competência de criar leis, né? E como é que é composto o nosso Poder Legislativo? Está dizendo logo abaixo, né? Seja na esfera federal, estadual, mesmo municipal. Na esfera federal, quem é? É o Congresso Nacional. Então, ele tem duas casas, por isso que é considerado como bicameral, né? Formado pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Já na esfera estadual, é dado por quem? Pela Assembleia Legislativa. Então, ela é unicameral, ou seja, uma única casa. Quem são os representantes? Os deputados estaduais. E na esfera municipal, pela Câmara dos Vereadores, através dos vereadores em si, né? Então, recai, então, ao Poder Legislativo a competência de criar leis, né? Dado por quem? Pela nossa própria Constituição Federal. Agora, pode recair também aos outros poderes? Pode, mas de uma certa forma limitada. Por exemplo, ao chefe do executivo, ao presidente da República, na esfera federal, vamos pegar assim. Ele pode criar o quê? Medidas provisórias, né? Só que o próprio nome diz, é medida provisória. Tem um tempo determinado, tem um início, tem um fim. Para que serve a medida provisória? Só para a gente poder ilustrar. Só para situação de grande relevância e urgência. Por exemplo, agora no caso de pandemia, né, nós precisamos de algumas medidas provisórias que não tem que passar pelo Congresso para poder ser o quê? Tornado uma lei ordinária, por exemplo, uma lei comum, né? Em caso de guerra, em caso de catástrofe, assim por diante, né? Então, existem então essas. Seja bem-vinda, Luana. Luana acho que chegou agora também. Não, Luana já estava. Caiu minha internet, professor. Caiu aí. Então, eu estava explicando, Luana, que o Poder Legislativo ela tem essa competência de criar leis, né? Dado atribuído por quem? Pela própria Constituição. Só que não é somente restrito a ela, né? Ela pode também atribuir também poder de uma certa forma limitada a outros poderes. O que eu estava explicando agora para o pessoal aqui, né? Cabe ao Executivo, por exemplo, criar medidas provisórias. Só que a medida provisória, o próprio nome já determina. Ele é provisório. Ela não perpetua, né? Como se dá através do Poder Legislativo, que você pode criar uma lei comum, uma lei ordinária, que nós chamamos, né? Que é uma lei que pode ser por prazo indeterminado, certo? Já a medida provisória não, tem um prazo específico, de início e um fim. E eu falei, para que serve a medida provisória? Para situações específicas, no caso, né? De grande relevância e urgência. Por exemplo, na caso de pandemia, por exemplo, nós precisamos de umas medidas provisórias para ser instituídas, não tem que passar pelo crivo do legislativo, porque é mais moroso, né? Existem outros preceitos que têm que ser analisados para poder instituir uma lei propriamente dito. Aqui não, né? Na medida provisória, o Congresso para poder justamente analisar aquele pedido do chefe do Executivo para poder já aplicar aquele de imediato. Foi, assim, consistente já justamente esse pedido, certo? Então, pode recair a outros órgãos, a outros poderes? Pode, mas, como eu falei, de certa forma, limitado. Mas a maioria, né, das ações dada a criação de uma norma se dá ao poder legislativo, como foi colocado lá, é o poder legislativo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, representado pelo Congresso, ou mesmo pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores, nesse sentido. Ok? E, por fim, para analisar um outro aspecto de característica de uma lei, qual é? Como está dizendo lá no final dela, né? Ela é imposta coativamente à obediência de todos. O que significa isso? Significa que, caso alguém, né, viole a lei, né, não a cumpra, poderá sofrer o quê? Esse elemento coercitivo chamado punição. Ou seja, toda qualquer regra jurídica tem que ter um elemento coercitivo, ou seja, uma punibilidade. Porque, caso contrário, não a cumprindo, sofrerá as suas consequências. Então, isso que determina o cumprimento de uma regra jurídica, isso que determina o cumprimento de uma lei. Qual é? É a sua consequência. Uma vez que a pessoa não a cumpra, vai sofrer, né, as determinações de consequência previstas dentro dela. Então, isso são as considerações que se faz referente ao cumprimento de uma norma. Então, quais são as 3 características que deve conter uma lei? Regra geral, vale para todos, caráter universal, universalidade. Emanado de autoridade competente, alguém que tem a competência de criar leis, ou seja, essa competência, através da nossa própria Constituição, é atribuída a quem? Ao Poder Legislativo. E, por fim, né, a questão
da imposição à sua regra, ou seja, esse elemento coercitivo através da punição. Então, determina-se então o seu cumprimento através dessa punibilidade. Não a cumprindo, sofrerá suas consequências. Certo? Essas são as determinações dadas pelas características de uma lei propriamente dita. Além disso, né, nós temos que entender como é que a lei começa a entrar em vigência. Tá? Esses são os assuntos, pessoal, que eu falei tudo na última aula, tá? É que vocês não estavam lá, mas isso aqui tá tudo na última aula, mas eu vou tentar reprisar de uma forma que todo mundo possa compreender rapidão aí, tá? Existem algumas situações, né, que a lei, para ser criada, ela tem que cumprir alguns requisitos de validade, não de quê? De obrigatoriedade, tá? Então, vamos supor, uma lei da esfera federal, tá? No âmbito federal, que abrange todo o território nacional aqui, né? Então, é criado pelo quê? Pelas duas câmaras, Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal, certo? Uma vez, vamos supor, hoje entra lá um deputado lá com um projeto de lei, né, para ser criada aquela lei, seja qual sua finalidade. Uma vez ela for discutida, né, for votada, né, tirada alguma parte ou acrescentada alguma coisa, de repente essa lei foi aprovada pelos Câmara dos Deputados, né? Dependendo da lei, ela tem que passar pelo Senado também, e lá também é as mesmas coisas, tem que ter discussões, né, aprovações, etc. Vamos supor que essa lei foi aprovada pelas duas casas. Uma vez aprovada pelas duas casas, ela tem que seguir um outro caminho. Qual seria? E passar pela aprovação do chefe do executivo, pelo presidente da República, certo? E lá pela atuação do chefe do executivo, ele tem que aplicar duas situações: ou vetar a lei, quer dizer, não aprová-la, né? Ou sancioná-la, ou seja, aprová-la. Uma vez que essa lei está sancionada, ela é lei, mas ela não se tornou ainda vigente, tá? Não se tornou obrigatória ainda. Para isso, ainda, ela tem que passar algumas etapas de validade. Isso que eu quero que vocês entendam. Isso são etapas de validade de uma lei. Então, ela tem que ser sancionada. Uma vez sancionada, ou seja, aprovada, ela tem que ser o que ainda? Promulgada. O que a promulgação faz? Nada mais é que você faz um preparo antes mesmo da publicação, analisando se aquela lei está de acordo com a própria Constituição, né, se apresenta algum vício, apresenta alguma situação que vai, né, desaprová-la nesse sentido, ou seja, não torná-la eficaz, tá? E uma vez analisada e ela foi promulgada, ela cumpriu um outro requisito de validade. E aí passa para a etapa seguinte, que é nada mais é que a publicação. Ela tem que ser publicada. O que a publicação faz? É nada mais é que tornar a lei pública, conhecida. Tá? Então, todo mundo tem que tomar conhecimento da lei. Ah, mas professor, mas a lei é em diário oficial. Sinto muito, ela foi publicada. Tá? Mas ela cumpriu outro requisito de validade dela. Tá? Por mais que você não acesse a publicação de uma lei pelo diário oficial, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela cumpriu as etapas de validade. Ela cumpriu os requisitos necessários para tornar ela válida. Só que a partir dessa publicação, que a gente começa a analisar quando ela se torna o quê? É vigente, ou seja, obrigatória. Tá? Então, a partir da publicação, quer dizer, ela foi sancionada, ela foi promulgada e depois ela foi publicada. Ou seja, ela cumpriu todas as etapas de validade. Porém, o que leva em consideração é a partir da publicação para ela tornar o quê? Vigente, ou seja, obrigatória. E essa publicação, aliás, essa obrigatoriedade, essa vigência dela, vai depender do quê? Do grau de complexidade que a lei tenha. Ou seja, quanto mais complexa que ela tenha, mais tem que dar o quê? Um prazo a partir da sua publicação para ela tornar o quê? Vigente. Isso pode ocorrer de duas formas, ou de uma forma de manifestação expressa, ou a forma de manifestação tácita da lei. O que é a manifestação expressa? É quando o legislador determina quando é que ela vai entrar em vigência. Pode ser na data da sua publicação? Pode. Ele entende o quê? Que essa lei é de baixa complexidade, pode ser aplicada imediatamente. Por exemplo, né, a lei que obriga, vou supor, estou colocando uma situação hipotética aqui, tá? Só para a gente entender, tá? Que a partir de hoje, né, a partir da sua publicação, né, vai ser determinado que os carros deverão andar com as luzes acesas na via urbana, de repente. Ah, bom, mas isso depende de muita
complexidade? Não. Basta a pessoa virar o quê? Né? O botão lá da luz lá, né? do farol, né? Porque não impõe um gasto a mais, não impõe uma situação, né, de acrescentar um acessório, algo do gênero, né? Então, a partir de hoje, né, a partir dessa publicação, se torna obrigatório todo e qualquer automóvel que seja conduzido em via urbana que ande com os faróis acesos. Então, essa lei é de baixa complexidade, pode ser instituída de imediato, sem qualquer empecilho do seu uso. Entenderam? Então, essa é uma condição. E está escrito de forma o quê? Está expressa na lei, está escrito na lei. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação, por exemplo. Certo? Agora, quando se cria uma lei que tem um teor um pouco mais complexo, por exemplo, que a partir, né, sobre determinada data, todos os carros deverão o quê? Ter, além do carro a combustão, também tem que ter elétrico, de repente. Pô, peraí, é difícil. Por quê? Primeiro, valores, né? Tem que ter um gasto. Né? Tecnologia, as fábricas também têm que se adequar. Quer dizer, existe todo um transtorno, né, em cima de uma imposição de uma regra nesse sentido. Né? Então é necessário que atribuir um tempo maior, a partir do momento que essa lei foi publicada, para as pessoas poderem o quê? Se adequar à nova realidade. Né? Que vai se tornar, por exemplo, proibido de andar com carro a combustão dentro da via urbana. Então, só carro que tenha o combustível elétrico, vamos dizer assim. Então, nem todo mundo vai ter essa condição. Né? Todos os carros, né, têm que se adaptar. As fábricas terão que se adaptar a essa nova condição, quer dizer, fabricar ainda mais carros elétricos nesse sentido. Então, essa é uma lei de maior complexidade. Então, a partir do momento que ela for publicada, ela tem que ter um tempo maior para as pessoas poderem o quê? Se adaptar a essa realidade. Isso pode levar o quê? 30, 60, 90, um ano após essa publicação. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de citar como exemplo. Né? O nosso atual Código Civil é de 2002, porém, ele só entrou em vigência em 2003. Por que isso? Por causa do alto teor de complexidade das leis que estão lá instituídas. Né? Então, as pessoas poderem se adaptar a essa nova realidade, levou-se um tempo maior para isso. Tá? A partir do momento que ela foi o quê? Publicado. Então, o legislador determinou, esta lei entrará em vigência um ano após a sua publicação. Então, esse período, né, da publicação da lei até a sua entrada em vigência, para o direito tem um nome, é conhecido como vacatio legis ou vacância da lei. O que é vacatio legis ou vacância da lei? Está lá. É uma expressão latina que significa o quê? Vacância da lei, ou seja, a lei é vaga. É o prazo legal que uma lei tem para entrar em vigor, ou seja, de sua publicação até o início da sua vigência. Mas para que serve a vacatio legis ou vacância da lei? Serve para as pessoas poderem se adaptar à nova lei que está sendo o quê? Imposta. Quanto maior a complexidade da lei, maior tem que ser esse prazo para entrar o quê? Para entrar em vigência. Vocês entenderam, então? Então, essas são as determinações para a criação de uma lei. Ela tem que cumprir as etapas de validade, que é sancionamento, que é a sua promulgação e a sua publicação. Aí a lei se tornou válida. Mas se tornou vigente? Ainda não. Para tornar vigente, ela tem o quê? Né? Ser determinado. Ser de forma expressa ou de forma tácita. Ou seja, expressa quando o legislador determina. Essa lei entrará em vigência 30 dias, 60 dias, na data de sua publicação, um ano após sua publicação. Eu ia perguntar isso, professor. Na hora, tipo, da publicação que fala, essa lei vai revogando todas as anteriores e impondo a sua condição a partir desse momento. Ou na data que ele vai estipular lá. Essa lei vai... a partir desse... A publicação sempre. A publicação. Sempre a publicação. Mas eu volto a frisar. Publicação é a condição de tornar a lei obrigatória? Não. É tornar a lei válida. A obrigatoriedade, quem determina é o próprio legislador. Pode ser na data da publicação? Pode. Ele vai ter que determinar isso de forma expressa. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Não. Essa lei entrará em vigência 60 dias após sua publicação, 90 dias, e etc, etc. Levando em consideração o grau de complexidade que a lei tenha. Mas isso eu falei de uma manifestação expressa, ou seja, está escrito na lei. Mas quando a lei não fala nada, certo? De repente o legislador criou uma lei,
mas ele não determinou quando é que ela vai entrar em vigência. Será que essa lei tem validade? O que você acha, Luiz? Ele cumpriu todas as etapas de validade da lei. Foi sancionado, foi promulgado e publicada. Porém, o legislador não mencionou a sua data de vigência. Será que essa lei vai entrar em vigência ou não? Sim ou não? Não, né? Se ele não transformou em vigência. Aí que está o detalhe. Ela vai. Por quê? Porque existe outra forma de manifestação, não só expressa, mas também a manifestação tácita da lei. O que significa isso? Fica subentendido que essa lei entrará em vigência, mesmo que o legislador não fale nada, que ela vai entrar em vigência 45 dias após sua publicação. Então, cumpriu todas as etapas de validade da lei. Oi? Quando não fala nada. Quando o legislador não determina de forma expressa. Tá? Ele vai determinar isso de forma tácita. Então, existem duas formas de manifestação. A expressa, ou seja, está escrito na própria lei, né? O legislador vai determinar, essa lei terá em vigência tal data. Beleza, está expresso isso. Agora, se o legislador não falou nada, e ela cumpriu todas as etapas de validade, aí vai ficar o quê? Subentendido na lei que ela vai entrar em vigência o quê? 45 dias após sua publicação. Que tipo de manifestação é essa? Manifestação tácita da lei. Tá? Então, isso que eu coloquei lá no quadro. Ó, tem manifestação expressa e manifestação tácita. Manifestação expressa, volta a frisar, é aquilo que o legislador determina, escrito na lei, expresso na lei. Essa lei entrará em vigência em tal data. Beleza? Agora, se ele não cumpriu todas as etapas de validade e não falou nada, já fica subentendido que ela vai entrar em vigência o quê? 45 dias após a sua publicação. Que tipo de manifestação é essa? Manifestação tácita na lei. O que significa isso? Já está subentendido que a própria lei determina a sua entrada em vigência. Nesse sentido. Tá certo, gente? Então, essa é a forma de poder entrar em vigência. Frisando novamente, o que é vacatio legis? É o período compreendido entre a publicação de uma lei e sua entrada em vigência. Para que ela serve? Serve para as pessoas poderem se adaptar à nova lei que está sendo o quê? Criada, está sendo imposta nesse sentido. Alguma dúvida mais aí? Não? Beleza. Seguindo então, tá, pessoal? E retroatividade da lei, né? Em retroatividade da lei, nada mais é o quê? Tornar a lei, né, como regra, ela não pode julgar fatos passados, somente situações presentes e futuras a partir do momento que ela é criada, tá? Então, ela se torna irretroativa, ou seja, ela não vai julgar nenhum fato anterior a ela, tá? Quem julga fato anterior a ela é somente a lei antiga. A partir do momento que ela foi criada, ou seja, uma lei nova foi criada, ela passa a partir daí para frente, tá? Ela começa a atuar do momento que ela foi criada até a situação que ela permanece lá para frente. Porém, a gente pode utilizar toda a regra, né? Também existe uma regrinha jurídica dizendo o seguinte: toda regra pode haver o quê? Uma exceção. E aqui também não foge a regra nesse sentido, tá? Qual que seria a exceção? Quando a lei mais nova, vamos dizer assim, se torna o quê? Mais benéfica. Por exemplo, se eu cometi uma irregularidade hoje, através de uma lei que foi instalada hoje, que permanece até hoje, né? Cuja consequência jurídica do meu ato, né, vamos supor que seja 10 anos de cadeia, 10 anos de prisão. Mas a decisão judicial, a minha sentença ainda não foi o quê? Homologada, quer dizer, não foi ainda finalizada, certo? Está em trâmite ainda. O que acontece? No meio do caminho surge uma nova lei que, em vez de eu cumprir pelo mesmo ato que eu cometi, em vez de cumprir 10 anos de cadeia, eu cumpro a 5. Opa, já mudou a situação. Por quê? Em vez de cumprir 10, eu posso cumprir 5, porque é uma lei mais benéfica e eu posso ser utilizado nesse sentido. E ainda mais que é uma decisão que ainda não foi o quê? Consolidada, não foi ainda, né, homologada pelos tribunais nesse sentido. O que acontece? Eu vou pleitear uma lei mais branda, eu vou pleitear uma lei mais benéfica para mim. Em vez de cumprir 10, eu vou querer cumprir 5. Só que para eu poder solicitar essa situação de uma lei mais benéfica, eu mesmo assim eu tenho que respeitar o quê? Esses 3 princípios que está citado lá no quadro para vocês. Quais são esses 3 princípios? O ato jurídico perfeito, sentença trânsito e julgado e o direito adquirido. Qualquer uma dessas 3 hipóteses, qualquer um desses 3 princípios vier a ocorrer, não tem mais como o quê? Solicitar essa lei mais benéfica, certo?
aí vai cumprir justamente o que está o tema da aula aí, né? Irretroatividade da lei, ou seja, a lei não vai poder retroagir nesse sentido, ela vai ter que cumprir o que estava determinado por ela, tá? Pelos 10 anos nesse sentido. Porém, se ainda não foi cometido nenhuma dessas 3 princípios, aí sim é possível solicitar essa lei mais branda nesse sentido. Mas o que é cada um desses princípios? Só para a gente poder citar. Eu coloquei uma história bastante longa na aula anterior, né? Mas eu não vou, porque é um fato verídico que aconteceu comigo nesse sentido, mas eu não vou me estender muito aqui não. Só para a gente entender, um ato jurídico perfeito é um ato já consolidado na lei anterior, não tem como voltar atrás. Por exemplo, se você cumprir todas as etapas, né, referente a uma ação, né, cumprir o prazo, as chamadas, tipo os mandados, não sei o quê, como é que você vai retroagir? Não tem como, né? Porque você cumpriu todos os procedimentos legais que a lei exige para chegar àquele momento para ser o quê? Consolidados. Então, nesse sentido, não tem como voltar atrás. Uma vez preenchido todos os requisitos necessários para justamente dar uma decisão referente àquele ato em si, você não consegue mais retroagir. Entenderam? Agora, se apresentasse algum vício, alguma falha processual, ainda é possível. Né? O cara não deixou de cumprir uma etapa, cumpriu um mandado, não foi citado, perdeu prazo, etc, etc, aí volta-se o que era anteriormente nesse sentido. Caso contrário, sinto muito. Preencheu os requisitos, não volta mais atrás. Certo? Sentença trânsito em julgado, coisa julgada. O que é uma sentença trânsito em julgado? É uma sentença que não cabe mais recurso. Então, você pode recorrer até a 4ª instância, por exemplo, né? Desde que preencha os requisitos necessários para isso. Então, se você tem um processo aqui na primeira instância, aqui, né? Instância singela, que a gente chama aqui, né? Não concordou com o resultado, você pode recorrer para a instância superior, no caso, o Tribunal de Justiça, que é a 2ª instância. De repente também não deu uma decisão que foi favorável, a sua condição foi parcialmente favorável, mas você quer no todo. De repente você pode entrar numa instância ainda acima, no caso, a 3ª instância, o STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Não concordou também. De repente você pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, né, que é a última instância, a 4ª instância. Uma vez homologado por esses ministros, não tem mais como voltar atrás, acabou. Entendeu? Mas também para chegar até lá, também tem que ter requisitos necessários para ser preenchidos. Se você não preenche, você não passa nem na primeira instância aqui também. Uma deles é o quê? É o prazo. Né? Não cumpriu o prazo, já era, perdeu. Então, uma sentença transjulgada ou coisa julgada é uma sentença que não cabe a mais recurso. É um processo findo. Entendeu? Uma vez homologado, acabou. Não tem mais como fazer mais nada. E terceira situação, o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Não mais é que um direito líquido, que nós chamamos líquido e certo, ou seja, sem margem de discussão. Então, uma vez que você preencheu os requisitos para ter aquela condição prevista em norma, através de um direito que você possui, por exemplo, vocês estão cursando ensino superior, né, na Unemate. Para vocês estarem aqui, vocês tiveram que preencher alguns requisitos, seja através do Enem, vestibular, seja lá o que for, né? Uma vez que vocês preencherem esse requisito legal, não tem como voltar atrás, ou seja, não existe ninguém que impeça vocês virem assistir a nossas aulas, uma vez matriculado, obviamente, né? Então, por quê? Porque vocês preencheram os requisitos legais para isso, vocês têm um direito adquirido. E vocês preenchendo todas as etapas referente ao curso, vocês vão ter o quê? O direito à conclusão dela, ou seja, o diploma. Então, é um direito adquirido que vocês preencheram todos os requisitos necessários para adquirir justamente o quê? Essa formação que vocês estão querendo obter. Entenderam? Esse é um direito adquirido, é um direito líquido e certo, ou seja, sem margem para discussão. Preenchendo todas as condições que são necessárias para ter aquele direito, vamos dizer assim, né? Não tem como voltar atrás. Então, volto a frisar novamente. A lei, como regra, ela é irretroativa, ela não julga fatos passados, somente situações presentes e futuras. Mas se for para analisar algum fato passado, lógico, você vai ter que o quê? Analisar esses 3 princípios ainda, o ato jurídico perfeito, sentença transjulgada e o direito adquirido. Ocorrendo qualquer uma dessas 3 hipóteses, não tem como voltar atrás. Entendido? Ela vai seguir justamente o tema como regra, ou seja, irretroativo. Só é retroativo se a lei for mais benéfica e ainda mesmo assim não apresentando nenhuma desses 3 princípios nesse sentido. Bom, com isso, então, vamos falar como ela perde essa vigência, né? Quando a lei perde a vigência dela.
Tá lá. Ela pode ocorrer de duas formas. É uma lei por prazo determinado, falei agora há pouco, né? Medida provisória. Ela tem um início e tem um fim, certo? Então, ela vai ter um prazo que determina seu período de vigência, tá? Ou através de uma substituição de uma lei nova. Então, ela pode perder também sua vigência através da substituição, através de uma nova lei que venha o quê? A substituí-la. E essa substituição, né, pode ocorrer de forma total ou de forma parcial. Então, existe a revogação total da lei, também conhecido como abrrogação ou abrogatio, né, escreve abrogatio, mas a pronúncia é abrogatio, tá? E a revogação parcial de uma lei, conhecido também como derrogação ou derrogatio, tá? Então, prazo determinado. Então, a lei vai ter um início e vai ter um fim. Pronto, acabou. Ou, então, a substituição de uma lei nova que venha substituí-la por completo, a abrrogação, ou parte dela, seja um título, um artigo, seja o que for, derrogação. E essa revogação pode ocorrer de forma expressa ou tácita também. Forma expressa é quando o quê? O legislador determina quais são a lei que vai ser revogada ou parte da lei que vai ser revogada. Ou seja, então você cria uma lei nova, né? E lá ele vai determinar. Todas as anteriores serão o quê? Revogadas. Então, é uma manifestação expressa da lei, né? Ou então, parte da lei no brutal será o quê? Revogada. Então, a revogação de forma expressa, mas de forma o quê? Né? Parcial da lei, ou seja, a derrogação dessa lei também. Então, ela pode ocorrer tanto na sua totalidade como parte dela, tá? Essa revogação expressa. E a tácita também, tá? O que a tácita faz? A tácita nada mais é que o quê? Que a lei nova, né, possa substituir a lei anterior, né, seja na sua totalidade ou parte também, mas de uma forma que fica subentendido isso na própria lei nova. Isso pode ocorrer de o quê? Ou no mesmo nível hierárquico da lei antiga com a lei nova, um Código Civil de 1916 sendo substituído pelo Código Civil de 2002. Está no mesmo patamar hierárquico entre elas. São leis ordinárias, são leis comuns. Ou então a lei nova ser o quê? Superior à lei antiga. Por exemplo, a Constituição Federal em relação à lei anterior. E pode haver o quê? Uma compatibilidade dessas duas normas. Por exemplo, né? Até 2002 vigorou o quê? A lei de 1916 do Código Civil, né? Só para a gente poder ilustrar essa condição, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só vou perder essa vigência em 2003 a partir do momento que foi a nova lei que entrou em vigência, certo? Agora, se imagina uma lei que vigorou até 2002, imagina os absurdos que tinha nela ainda, né? Por quê? Porque era uma lei antiguíssima, 1916, para vocês terem uma ideia, né? Então, tinha alguns absurdos lá, referente, por exemplo, ao direito de família, né, no caso do casamento. Tanto no casamento tinha lá direitos do homem e deveres da mulher, para vocês terem uma ideia, né? Por quê? Porque ela vai acompanhar justamente a época, né? Os costumes da sua época, da sociedade da sua época. E naquela época, em 1916, a sociedade era totalmente o quê? Machista. A mulher não tinha vez, né? A mulher era sucumbida às determinações que o homem impunha, né? Tanto que a criação das leis da época era feita por homens, não pelas mulheres. A mulher não participava de nada. A maior coisa que ela ficava em casa, né, cuidando do lar e, né, para a procriação. Tanto que, nessas questões de direitos e deveres da mulher, existe caso de anulabilidade de casamento, ou seja, tornar o casamento anulável. Caso, por exemplo, se a mulher não fosse virgem. É um absurdo isso, né? Isso vigorou até quando? Até que fosse criada uma nova lei, a partir de 2002 para cá, ou seja, né, a partir da vigência de 2003 do Código Civil de 10.402, né, de 10.406 de 2002. Então, né, esses são os absurdos que lá se encontravam. E vigorou até agora há pouco tempo, né, 20 anos atrás, por exemplo. Né? Então, imagina, a mulher tinha que comprovar que era virgem para poder ter a consolidação da efetividade do casamento. Caso não fosse comprovado, ela poderia ser o quê? Devolvida à família novamente, né? Então, são os absurdos de caso de anulabilidade de casamento. Só que eu falei agora há pouco, né? Foi criada a nossa Constituição de 88, uma lei, hierarquicamente falando, superior ao Código em si, o Código Civil. O que diz a Constituição nos seus primeiros artigos? Todos são iguais perante a lei. Espera aí. Se existe essa condição de igualdade entre homens e mulheres, se todos são iguais perante a lei, não pode haver essa distinção
em relação, por exemplo, ao casamento, para pedir a anulabilidade. Vocês estão entendendo? Então, nessa condição, né, a partir de 88 para cá, não poderia ser mais utilizado para pleitear justamente o quê? Essa anulabilidade do casamento. Por quê? Porque a Constituição dá esse princípio da igualdade a todos. Todos são iguais perante a lei. Não pode haver distinção entre homens e mulheres nesse sentido. Então, caiu por terra justamente o quê? Essa determinação prevista dentro do Código de 1916. Com o surgimento da lei de 2002, aí não, aí caiu por terra total esse código anterior, aí prevalece o de 2002, né? Em consonância com o quê? Com a própria Constituição, né? Tem que estar de acordo com a Constituição. Então, essa questão dessa viabilidade em relação à diferença entre homens e mulheres caiu por terra, né? Ninguém poderia mais pleitear a partir de 88 para cá, esses termos de anulabilidade de casamento. Só estou colocando isso como exemplo para vocês entenderem. Isso nada mais é que uma forma de revogação. Que tipo de revogação é essa? Revogação tácita da lei, ou seja, fica subentendido na lei superior, hierarquicamente falando, que essa condição se tornou incompatível com a lei antiga. Perceberam, então? Então, essas são as nuances que a gente encontra também referente à questão da revogação de forma tácita da lei. Entenderam, então? Então, expressa quando o legislador determina, não, essa lei revogará tal ato, tal lei, etc, etc. A revogação tácita quando encontra-se o quê? A lei nova. A incompatibilidade que existia na lei anterior, né, para ela tornar válida, ou seja, ela perder justamente a sua eficácia. Com isso, ela só pode ocorrer ou do mesmo nível hierárquico entre elas, duas leis ordinárias, o Código Civil através de um outro Código Civil, ou, por exemplo, a nossa Constituição é referente a esse Código Civil. Ela impõe a sua condição, né, referente aos termos que lá se encontram incompatíveis, que existe o quê? Na regra jurídica superior a ela. Deixei claro isso, pessoal? E para a gente finalizar essa parte desses termos, né, dos termos da legislação em si, a questão da repristinação da lei. Tá? O que é isso? Pode ver que está representado através de das letrinhas aí, né? Então, tem lá como característica a lei A, que é uma lei revogada, através de substituída por uma lei B, que é uma lei revogadora, que foi substituída pela lei C. Bom, como é que funciona isso? Quando eu tenho uma lei A, tá? Para ela perder essa vigência, ela pode ocorrer de duas formas, que eu acabei de citar para vocês. Ou essa lei é por prazo determinado, quer dizer, vai ter um início e vai ter um fim, ou através de uma substituição de uma lei nova, no caso, uma lei B, certo? Essa lei B também é da mesma forma, ou é por prazo determinado, ou através de uma lei nova que eu venha o quê? Substituir, ou seja, através de uma lei C, certo? Agora, vamos pensar o seguinte, surgiu a lei A, em determinado período, foi substituída por uma lei B, ou seja, uma lei revogadora que revogou a lei anterior. Só que essa lei B, ela é por prazo determinado, certo? Ela é por prazo determinado. E ela manifesta de forma expressa que, uma vez ela perdendo essa vigência, tá? Ela pode novamente o quê? Restaurar a lei revogada, ou seja, a lei A novamente em seu lugar. Isso nada mais é que o quê? A tal chamada repristinação da lei. Ou seja, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, é a ressurreição de uma lei revogada através de uma lei revogadora de uma forma expressa. Ou seja, vai ser restaurada novamente essa lei revogada, ou seja, essa lei A, através da manifestação expressa da lei B, a partir do momento que ela perca a sua vigência. Quer ver um exemplo bem prático para isso? A questão da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos o direito de ir e vir como bem entendêssemos, né, referente à nossa locomoção. Não foi isso que aconteceu? Chegou a pandemia, o que tira a gente? Fica em casa, né? Comércio fechado, né? É um estado de sítio, vamos dizer assim, né? Como se fosse um estado de guerra, né? Não pode fazer locomoção, não pode estar em lugar público, não sei o quê. Quer dizer, criou-se uma nova lei que impôs uma limitação referente à nossa locomoção. Acabou a pandemia, o que foi restaurado novamente? O nosso direito de ir e vir novamente, ou seja, a lei A restaurada novamente. Isso nada mais é que a tal da repristinação da lei. Professor, Oi. Aquela lei que o Bolsonaro tentou fazer aquele dia sobre a questão da enfermagem, que barraram, entra nisso daí ou não? Mais ou menos nesse sentido, tá? É correto, porque
que existia uma lei anterior a essa questão da regulamentação, né, da enfermagem, né, que previa as formas, como é que vai ser o quê? O aumento do salário deles, né, que tinha uma certa compreensão. De repente criou-se uma lei, não, agora está regulamentado, cumprindo esses teores dessa norma, não sei o que, conseguiram o quê? Retroagir novamente ao que estava anterior. Só que isso não partiu do próprio legislativo, ou do próprio executivo, partiu de quem? Do judiciário, né? Então está sob júdice ainda, tá? Ainda está no aspecto de liminar, vamos dizer assim, tá? Ainda não foi consolidada essa situação, mas podemos citar como exemplo mais ou menos nesse sentido. O que acontecia anteriormente, né? Ela perde, né, a sua eficácia sobre um determinado período, entendido? Começa a vigorar uma nova legislação. Só que essa nova legislação tem um prazo determinado, tá? Tem um prazo específico de início e vai ter um fim. A partir do momento que ela estabeleceu, chegou ao seu fim, ela expressamente dizendo, né, escrito na própria legislação, ela determina o seguinte, que se restaure o que existia na lei anterior novamente. Então tem que estar bem específico isso também. Isso nada mais é que a tal da repristinação. Seria uma ressurreição de uma lei abolida, né? De forma que expressa através dessa lei revogadora, tá? Que veio a substituir ela posteriormente. Mas isso que eu tenho que ter esclarecido. Essa tal da repristinação é que tem que ser determinada pela essa lei B, ou seja, pela essa lei revogadora, de forma expressa, e que, uma vez ela preencheu os seus requisitos, ou seja, pelo seu prazo, né, ela determina de forma expressa que volte a restaurar novamente a lei revogada anteriormente a ela. Vocês entenderam? Isso fica mais claro na questão da evidência dessa pandemia que nós vivenciamos, que nós tínhamos toda uma situação de livre locomoção até então. Chegou a pandemia e estabeleceu-se um critério, né, de tempo, de, né, espaço, etc., para a gente poder locomover. Ao término disso, voltou-se o que era anteriormente a isso. Você entendeu? Isso acontece muito em guerra também, né, em estado de sítio, de repente, né, esses países que estão em guerra, né, estabeleceu-se, não, agora você não pode mais sair a seu bel prazer na cidade, você não pode ficar locomovendo para cima e para baixo, porque você vai sofrer um dano. E aí você vai ficar restrito também, você entendeu? Se ao término da guerra, né, voltar à sua normalidade, aí restaura o que existia anteriormente. Aí isso volta o quê? A ter a repristinação da lei, a restauração da lei que foi revogada anteriormente nesse sentido. Entenderam aí, gente? Agora? Beleza? E só para a gente entender, existe também a hierarquia das leis, né, dentro do ordenamento jurídico. Então, como você percebe na pirâmide aqui, no ápice dela, está lá a Constituição. Então, tudo é regido por ela. Logo abaixo vem as leis, decretos de jurisprudência. Abaixo disso ainda vem os atos normativos, portarias, resoluções, etc. E abaixo disso vem os contratos, sentenças judiciais, atos e negócios jurídicos, tá? E nos quadros seguintes vem as conceituações e denominações, tá? Aqui é uma lei ordinária, complementar, medida provisória, emenda à Constituição, né? Decreto legislativo e, por fim, as resoluções, tá certo? Então, essas são algumas dos temas que nós abordamos com vocês, né, durante essa unidade 1, tá? E hoje nós fizemos essa pequena recapitulação, né, para a gente poder só reviver um pouco aquilo que nós já fizemos com vocês. E essa última etapa, né, sobre leis, que a Lígia, né, teve aula particular, né, Lígia? Aula anterior, para poder situar também vocês aí, tá? Pessoal, estou aberto a questionamento, que vocês quiserem, né, perguntar. Estou aí. Se não tem dúvida nenhuma, a gente vai parar por aqui. Tranquilo, professor. Tranquilos? Então, pessoal... Esses slides você vai colocar no cigarro, vai? Os slides já estão lá. Já colocou, já ouvi também. O slide já está lá. Eu posso pôr essa gravação também, se vocês quiserem. Né, para vocês reverem e tal, as explanações daquilo que eu já falei, né? Posso colocar aqui também para vocês terem assim como base para estudo de vocês aí também, tá? Mas é isso, é o que a gente tinha hoje, né? Fazer justamente essa recapitulação que vocês pediram aí e tal.
Se ninguém tem mais nada, questionar algo do gênero, a gente vai encerrar por aqui. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, então eu agradeço, tá? Só não esquecem, tá? Que a prova, então, é segunda-feira que vem, presencial, lá na nossa sala de aula. Espero que esteja dentro da normalidade, esteja da repristinação da aula anterior, das aulas normais lá, né? Não. É voltar a restaurar o que é normal lá novamente, tá? E assim a gente encerra por hoje, tá? Agradeço muito a vocês, boa semana a todos, muita saúde, tá? Se cuidem aí, tá certo? Valeu, Nos vemos na semana que vem, então. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado, tchau.